Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 159. As disciplinas espirituais. A comunhão. 10ª parte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14 ao 16. Onde está Deus? Qual é a resposta mais comum? No céu. Mas o que significa que Deus está no céu? Que Ele habita acima das nuvens? Duvido. Entendo que passando a nossa atmosfera há um enorme e negro espaço repleto de planetas, estrelas e infinitas galáxias. Não pretendo responder aqui como é nem onde está o céu. O que quero fazer através dessa pergunta é redirecionar seu olhar. Você percebeu que a Bíblia repete várias vezes que, embora Deus habite no céu, também habita no seu interior? Sim, dentro de você. E se isso significar que nossa busca por Deus devemos olhar para dentro, em vez de olhar para cima? E se em vez de procurarmos Deus no céu, tentássemos encontrá-lo dentro do nosso próprio coração? Antes de me considerar um herege ou jogar este livro pela janela, quero lembrá-lo que há uma quantidade esmagadora de passagens que afirmam que Deus reside dentro de nossos corações. São tantas que não disponho do espaço suficiente para poder citar todas. Leia pelo menos algumas delas, tendo em mente a ideia que acabei de partilhar. Diz Jesus em João 14, 16 ao 20. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. 1 Coríntios 6, 19 diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Romanos 8, 9 e 10 diz: Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, diz a conhecida passagem de Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Preciso continuar citando textos? Deus está dentro de você. Você pode ver também em João capítulo 7, versículo 38 e 39, em Efésios capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 30, capítulo 5, versículo 18, Gálatas capítulo 5, versículo 18 e etc. Por que compartilho isso? Qual a relevância disso? Deixe-me responder com uma nova pergunta. Como faço para ouvir a voz de Deus? Qual é a resposta mais comum? Lendo a Bíblia. Esta resposta é correta? Sem dúvida. Sem a revelação inspirada de Deus, estamos completamente cegos a qualquer tipo de informação certeira e verdadeira sobre Ele. Não diz a própria Bíblia que o Espírito Santo também se comunica conosco? Não diz o nosso texto que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus? Sou muito consciente de que alguém pode afirmar que ele nos guia através da Bíblia, o que é correto. Mas aqui, Paulo não pressupõe nenhum meio. Neste texto,
Paulo afirma que o próprio Espírito quem nos guia. Ele não diz os filhos de Deus são guiados pelo Espírito através da Bíblia. Tampouco diz os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus unicamente por meio da Bíblia. De fato, o versículo 16 claramente afirma que existe uma comunicação direta entre seu espírito e o nosso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pode ver que a conexão é direta. Aqui não há meios. É uma relação real, sentida e percebida por todos os que são verdadeiros filhos. Por que compartilho isto? Porque uma das chaves para praticar a comunhão ininterrupta com Deus é lembrar que Deus está dentro de você. Na verdade, é a primeira coisa que acontece quando se converte. Praticar a presença de Deus é estar em comunicação direta com Deus, que habita dentro de você. Demanda praticar o silêncio. Exige aprender a ouvir. Requer desligar todos os outros sons e vozes, externos e internos, para ser mais e mais sensíveis à sua voz. Trata-se de começar a viver uma comum união entre ambos que é real, sentida e que te acompanha onde quer que vá. Por quê? Porque Ele mesmo assim o prometeu. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Para orar e meditar ao longo do dia. Se Deus está dentro de mim, não é lógico que eu procure ter um vínculo interno mais real e sentido com Ele? Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério, mudanças profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.